Então vamos lá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast e a gente vai aprimorar, né, quando a gente estiver na outra sede e vai ser muito legal. Então vocês são as primeiras. E eu gostaria primeiro que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho do ramo de trabalho de vocês, aí depois a gente começa de verdade. Começa pela Alice. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Alice, estou muito feliz de estar aqui, de receber esse convite. E eu sou profissional de educação física, sou formada há quase um ano e hoje já atuo como personal trainer. No período da faculdade eu já estagiava na academia, então já tem um tempinho que eu já estou na área. E eu gosto muito da profissão, muito feliz de estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. Obrigada. Major Janice. Eu sou psicóloga, sou major psicóloga dentro da polícia. Nós temos um quadro de psicologia e atualmente eu coordeno o serviço de psicologia da PMTO, que é do estado todo. Nós temos uma equipe em várias cidades do Tocantins e é uma grata satisfação poder estar aqui com vocês inaugurando esse quadro de podcast. Tenham muito sucesso. Obrigada. Bom dia, meu nome é Meire, segundo sargento PM, atuo na área de nutrição e estar aqui nesse primeiro podcast é um privilégio e trabalhar também com nossos militares em diversas áreas que a nutrição influencia na saúde, também é uma maravilha. Qual foi a minha ideia quando eu quis chamar diversos profissionais para vir aqui? Eu já tive depressão e enquanto eu não cuidei de um pouquinho de cada área, eu não me estabilizei. Então eu achei bacana isso, porque não adianta ir só no psicólogo, não adianta só ter uma alimentação balanceada, não adianta só fazer esporte. Então assim, a gente tem que tentar o máximo possível ter um equilíbrio para conseguir ficar bem. E às vezes fala, mas é difícil. Mas você tem que buscar estar balanceado. Então foi assim que eu achei o meu caminho e eu quero muito que as pessoas achem o caminho delas, do jeitinho delas, né? Esse foi o meu. Mas como ela pode aliar todas as áreas para chegar à satisfação mental, a ficar melhor. Então essa foi a ideia. Então eu vou começar com a Major Janice, falando um pouquinho dessa multifatorialidade dos cuidados para se chegar à saúde mental. É interessante você trazer justamente esse conhecimento empírico seu, né, essa vivência, e porque nós temos como conceito de saúde justamente esse equilíbrio. Pensar o equilíbrio físico, né, o psicológico, que são as nossas emoções, nossos pensamentos, biopsicossocial e espiritual, já se fala nesse equilíbrio. E aí aquela imagem, não sei se vocês conseguem visualizar, sabe aquele equilibrista de pratos? Você tem que manter todos os pratos no ar girando. Então se você desequilibra o biológico, vai cair, né? Algo vai modificar e todos esses fatores, eles interagem. Então, quando você também cuida do espiritual, ele te fortalece para cuidar de algo que é do campo biológico, psicológico. Quando você também cuida dessas outras áreas, isso interage. Então, quando você faz exercício físico, que libera serotonina, endorfina, né? Que você libera dopamina para poder até combater o estresse, o cortisol, isso também vai te dar um bem-estar psicológico. E isso vai fazer você melhorar suas relações sociais, sua relação familiar. Então, quando a gente pensa em todos esses fatores, equilibrando cada um deles, isso vai ter um reflexo no todo, que é esse ser humano integral, com todas essas multifacetadas áreas que a gente precisa estar atento. E pensando no militar, pensando assim, dentro do que a gente olha, né, dentro da nossa categoria, muitas das vezes a gente subestima a questão psicológica, emocional, por valorizar algo no campo do, eu sou um super-homem, né? Eu tenho que estar sempre pronto para dar conta, porque se eu não der conta, eu sou fraco.
E não é isso que se espera de um militar. E manter isso, manter essa persona, né, essa máscara, é muito pesado às vezes. Então acaba colocando em xeque a saúde mental e às vezes quando se procura ajuda já está bem adoecido, bem sofrido, quando se procura ajuda. E pensar o campo da prevenção em saúde mental, prevenção e promoção da saúde de uma maneira geral, é pensar em todas essas áreas, na atividade física, né, manter bons relacionamentos sociais, um bom relacionamento familiar, uma nutrição saudável, como isso interfere no nosso dia a dia, no nosso bem-estar físico, bio, psico, sócio e espiritual, né? Fora a parte de você sair de casa, né, o pessoal operacional, né, e não saber, ter a certeza que você vai voltar, né? Deve ser uma pressão gigantesca no psicológico. Você não sabe o que você vai encontrar naquele dia. Vamos imaginar, né? A maioria das pessoas gosta de planejar, de pensar, eu vou fazer isso, vou me organizar assim, sabe? O militar, ele vai para o quartel, ele se arma, ele se organiza, ele não sabe que tipo de ocorrências que ele vai lidar naquele dia. Pode ser que seja um dia extremamente tranquilo, mas pode ser que ele tenha uma situação atrás da outra. Mas a dinâmica institucional, né, de hierarquia, de cobranças, mas as questões que ele carrega também consigo. Quando você tem um problema familiar, alguém doente, uma perda que você teve, você não tem como deixar isso de fora. Você leva onde você estiver. Por mais que a gente pense assim, problemas pessoais, você tem que separar. Como que se faz isso? Qual caixinha que você coloca aquele problema? Não, você leva. Você está vivendo uma separação conjugal, você vai para o trabalho, mas aquilo ali está dentro de você. Aquele sentimento, aquilo ali que você está vivenciando. Então, isso é um desafio muito grande, você não saber o que você vai encontrar e vivenciar situações de violência extrema. Então, as situações de ocorrência, as situações do policiamento ostensivo, quem está na atividade fim, não são situações amenas, são situações de violência doméstica, de violência infantil, de abusos, né, de violência no trânsito. São pessoas que já estão alteradas. E o policial militar, ele precisa ter muita tranquilidade para lidar com isso tudo. E isso é exigido dele, né, o tempo todo. Imagina como isso vai dando uma sobrecarga mental, física, psicológica. É uma sobrecarga imensa. E a gente não pode desconsiderar o risco que isso tem para a saúde mental. Meire, como a alimentação pode contribuir para a saúde mental? Os alimentos têm o poder de combater a depressão. O nosso cérebro, ele é como um carro, ele funciona 24 horas. Então, diante do combustível que vai ser adquirido, tem muita diferença no resultado. Porque, por exemplo, se a escolha do melhor for um combustível premium, o resultado vai ser menor chance de problema, vai funcionar melhor, com a intensidade melhor no funcionamento. Então significa que a alimentação, quanto mais qualidade a mesa se prezar, cores, sabores, harmonia, quantidades, qualidades, vai fazer toda a diferença no trabalho desse militar. Quando nós falamos em sacrifício da própria vida, que é o juramento que fazemos, também sacrificamos esse lado emocional, pois ele vai atender ocorrências, eles têm que estar ali bem preparados, uma alimentação adequada para ter nutrientes suficientes no cérebro para desempenhar esse papel com excelência, para conseguir ajudar, dar segurança à vítima, pessoa que necessita do trabalho policial militar. Então a alimentação vai fazer toda a diferença. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, quando eu tenho a ativação ali da serotonina, que é um precursor de sensações de bem-estar, então a alimentação vai atuar justamente nisso, o equilíbrio alimentar. Vai atuar na ativação de hormônios. E o contrário também, uma alimentação inflamatória, vai trazer ao militar
sintomas depressivos. Uma alimentação rica em carboidratos refinados e açúcar, eu tenho ali um desbalanceamento hormonal, uma secreção de insulina exagerada e tem um efeito rebote. Então tudo isso precisa ser trabalhado com a boa alimentação, em alimentos integrais, evitando o álcool, evitando também o sedentarismo e prezando pela melhoria da atividade física e da ingestão de água, pois o nosso cérebro, 90% dele é água. Então, a continha do 0,35 por quilo de peso é a ingestão mínima de água que devemos ter no dia a dia. E eu gosto muito de desmistificar, porque isso foi muito importante no meu processo de reviver, não taxar a comida como ruim. E eu só consegui chegar no meu equilíbrio quando eu preciso achar o meu equilíbrio com a comida, de que comida é bom, eu preciso dela e eu não preciso tirar coisas, eu não preciso deixar de comer o que eu gosto. Né? E isso me adoecia, porque quando eu chegava a fazer uma dieta, eu tirava todo o carboidrato, e isso me desbalanceava, eu ficava fraca, e isso era um efeito rebote, porque aí eu ficava fraca, eu não dava conta de malhar, e eu ficava triste. Então, assim, fala um pouquinho disso, de que você, de uma vez por todas, vamos entender que comida é o nosso bem, é o nosso prazer, e a gente não precisa excluir nada, mas ter o equilíbrio. Exatamente. O equilíbrio, ele está na escolha proporcional dos alimentos. O nutricionista, ele realmente vai nortear o paciente a isso. Fazer com que ele continue convivendo em seu ciclo de amizades, militares, amigos, familiares, mas que ele siga um plano alimentar que tenha todos os nutrientes, macronutrientes e micronutrientes. A atenção plena ao comer faz toda a diferença. Então, não come em pé, a mesa ela está posta, ela tem ali diversos tipos de alimentos diferentes, tem o doce, tem as frutas, tem o pudim. Então, escolher ali 2 ou 3 itens que podem compor o teu prato de maneira saudável. Então, ali tem um pedaço de pizza, tem torta, tem farinha de trigo, tem alimentos que não estão presentes no cotidiano, mas que também não é necessário culpa ou condenação ao pegar pequenas porções daqueles alimentos. Afinal, o carboidrato, ele é uma forma de energia, as proteínas, elas atuarão na força muscular, no tônus muscular, e as gorduras também na questão também cerebral, bainha de mielina e a formação de todo o funcionamento do corpo. Então, por isso é necessário a composição do prato de cada nutriente, e o dia que escolher para comer um pouco de algo que não está na dieta, não ter esse sentimento de culpa, não se familiarizar com o terrorismo nutricional. Porque o terrorismo, dia de lixo, terrorismo nutricional, que faz esses sentimentos de até um excesso, porque é tanta culpa, é tanta condenação. Eu não posso, então eu vou tirar o sábado. No sábado eu como churrasco, eu como pizza, eu como sorvete, que segunda eu começo. E aí vai se postergando o dia dessa dieta, o excesso de peso vai acontecendo e se agravando cada vez mais, uma obesidade grau 1, grau 2, mórbida. Então tudo isso tem que ser muito bem trabalhado com um multiprofissional e também com o esforço de uma boa alimentação. Alice, vamos falar sobre os benefícios do exercício em si. O que você tem para me falar, sua vivência? Então, quando nós falamos do exercício físico, né, as pessoas elas vão procurar o exercício por vários fatores diferentes. Nós sabemos que vários benefícios seriam a prevenção de doenças cardiovasculares, diabetes, né, obesidade.
também aumenta a nossa aptidão física, né, nossa disposição para fazer as outras atividades do cotidiano. Só que a maioria das pessoas vão procurar exercício físico para emagrecer. Também é um dos objetivos, dos benefícios, só que às vezes a gente deixa de se preocupar com as outras partes e só vai se preocupar às vezes com a estética. Só que não é só isso, né? No dia a dia nós passamos por momentos de estresse no trabalho e quando nós estamos fazendo atividade física, nós vamos liberando os hormônios que vão nos dando essa sensação de bem-estar. Então eu vejo que essa é a questão mais importante, né, de fazer um exercício. Às vezes a pessoa chega numa academia, aí pensa, isso aqui não é pra mim. Só tem ali um cara bombadão, tem uma mulher sarada e o meu corpo atual, acho que não dá certo de me encaixar aqui. Às vezes a pessoa fica retida, né, contraída por ver o objetivo de outras pessoas. Só que cada pessoa, cada um é cada um, né? Cada um vai ter um objetivo. E às vezes você pensa que não vai conseguir chegar na academia e fazer aquele treino que fulano está fazendo. Tem gente que já chega com essa sede, né? Eu quero chegar com tudo, já que eu vou começar. Não, às vezes para você vai ser suficiente 20 minutinhos no dia. Às vezes você não faz nenhum exercício físico, nenhuma atividade física no seu dia, mas aqueles 20 minutinhos você foi ali, fez um alongamento, fez uma esteira, fez um exercício leve, aquilo já é suficiente para você já sentir esse bem-estar. Então acho muito importante o exercício físico nessa vertente, né, da nossa saúde mental, por conta disso, né, a gente vai se sentindo cada vez melhor. Hoje eu vejo pra mim que o exercício físico nem é pro corpo, é pra minha mente. Quando eu paro, é assim, eu caio assim de uma forma esquisita, eu fico mais down, mais triste. Aí quando eu começo, sim, parece que eu me estimulo mais, deve ser a questão da endorfina e dos hormônios, mas tudo fica melhor, o meu dia a dia fica melhor, eu fico mais atenta, mais disposta. E assim, é incrível. Pra mim, hoje é mente, não é nem corpo. Eu falo assim sobre mim mesmo, que muitas vezes a gente vê alguém falando assim, nossa, eu não fui pra academia hoje, eu fiquei o dia inteiro estressada. Aí eu lembro de mim lá atrás, antes da faculdade, eu passei por um momento difícil e eu fui procurar uma ajuda profissional e ele falou assim, você faz atividades físicas? Aí na época eu não fazia nada, então eu tava afundando. Aí uma vez eu fui fazer uma prática que eu já fazia há algum tempo, só que estava parada, e eu falei assim, nossa, eu preciso disso na minha vida. Saí da academia totalmente diferente, eu não sei como que eu consegui ficar sem isso. E aí o doutor falou, você precisa, isso vai fazer diferença. E a gente vê, né, na gente mesmo, que às vezes você está chateado, está estressado, aquele dia cansativo, vai pra academia, faz seu exercício e já volta totalmente renovado. Lembrando que não precisa ser só academia, porque tem gente que tem uma versão academia, isso, né? Eu comecei com a bike foi o meu start. E ela é assim, você se sente livre, você vai para onde quiser, você não tem aquela questão de ficar parado num lugar só. E assim, eu acho importante a pessoa descobrir o que ela gosta, né? Mas pelo menos tentar de alguma forma sair do ostracismo e tentar algo novo sempre. Eu acho importante até para oxigenar o cérebro, né, doutor? Vocês falando, eu fiquei pensando que a zona de conforto do sedentarismo, ela também é um desafio muito grande, né? Nós entramos naquela rodinha da rotina e muitas das vezes a nossa rotina é uma rotina adoecedora, com má alimentação, com privação, você fica numa restrição alimentar e depois come demais, bebe, e aí não faz atividade física. E essa zona de conforto, um conforto entre aspas, ela vai adoecendo, você vai sentindo mais desanimado, mais pessimista mesmo em relação a tudo. E o quanto é importante essa tomada de atitude. É uma tomada de atitude individual. E a gente só faz isso na medida em que nós observamos como é que nós estamos. Porque às vezes um sofrimento, uma dificuldade nos impele a ficar nesse lugar. E aí é quanto é importante o apoio de quem está junto, né? Esse apoio é familiar, social também, de amigos, de chamar para dar um rolê de bike,
vamos tentando fazer com que a pessoa saia dessa zona de conforto que é desconfortável, que é adoecedora. E aí, à medida que você vai experimentando algo novo, você pode ir descobrindo o que te faz bem. Eu, por exemplo, eu gosto de fazer pilates, mas quando eu falo, tem gente que fala, eu não tenho paciência com pilates. Eu falo, nossa, no pilates eu passo o tempo ali, rapidinho termina, e a minha mente, às vezes eu fico na atenção plena com o exercício, ou às vezes eu planejo atividades mentalmente, enquanto eu faço exercício. Então dá para fazer as duas coisas, ou ficar relaxado, ou trabalhar mesmo mentalmente enquanto eu faço. Outras pessoas gostam da dança, né? Se presenteiam com esse momento de dançar, de fazer uma atividade mais social também, né? Porque a dança ela tem uma interação com outras pessoas. E isso vai ter um reflexo diretamente nesse bom ânimo. Mas pressupõe uma tomada de decisão. Como que a gente toma a decisão? É interessante ter conhecimentos, informações. Porque também a gente prevenir algo, não se faz uma prevenção sem você conhecer. Como é importante a gente conhecer sobre como os alimentos interagem no nosso corpo? Eu fiquei esses dias refletindo sobre os carboidratos, porque às vezes a gente, ou o açúcar, né, do cafezinho, que a gente toma assim no meio da manhã no trabalho, e aí tem aquele pico glicêmico. Aí você desenvolve uma necessidade de ingerir algo para ter esses picos glicêmicos, para ter força. E isso não é saudável, isso não é... Você vai querendo cada vez mais. Você vai querendo cada vez mais ingerir algo ali que te dê esse momento, né, de bem-estar, de atividade. E para mudar, a gente só muda se a gente conhece. Então eu preciso ter informação nutricional, eu preciso ter informação de como que esses hormônios agem no nosso corpo. É preciso ter essas informações. E a partir disso o indivíduo ele pega essas informações e gera um conhecimento acerca de si. E esse conhecimento acerca de si faz a tomada de decisão. Não quero isso para mim. Não, eu vou optar por isso. E com o apoio familiar, social, isso impulsiona essas mudanças que a gente precisa fazer no comportamento. Então, quando a gente fala de equilíbrio bio, psico, sócio, espiritual, pressupõe tudo isso, né? A gente ter informações, ter uma rede familiar, social, espiritual que nos apoie, que faça com que eu tenha momentos de reflexão, de pensar em como que isso está mexendo com a minha intimidade, me deixando nessa zona de conforto que é desagradável, mas que não me permite uma mudança. Então essa tomada de decisão, ela é fundamental. E o nosso mundo hoje, ele nos coloca nessa roda, sabe aquela rodinha de você ficar numa rotina automática? E como é preciso a gente fazer essas paradas para refletir e pensar outras possibilidades. Existem muitas formas de ser, de estar no mundo, formas saudáveis. E às vezes a gente engata num movimento que é repetitivo, e eu vejo muito isso com os militares, trazendo para a nossa realidade, né, da nossa corporação. Trabalha aquele movimento estressante, desse tanto de rotinas estressantes, e que precisa, ao final do dia, relaxar com os amigos. Aí vamos tomar uma para relaxar. Aí começa uma rotina de uso do álcool como gerenciador de estresse do trabalho, e que isso não vai trazendo benefícios nem financeiros, porque eles não vão fazer a conta de como isso pesa no bolso, nem do corpo, na mente e familiar, porque às vezes vai desagregando a família, desagregando todo o relacionamento que ele poderia estar investindo com qualidade. E é importante que a gente pare para refletir sobre isso. Como que está meu dia a dia? Como é que eu estou fazendo o uso desse tempo em benefício de mim mesmo, de quem está do meu lado, principalmente família? Como que está essas relações? Porque a partir disso é que a gente toma decisões de mudança. Eu não sei a senhora, mas eu tenho conhecimento da Alice e da Meire, que também é bem ligada a essa questão espiritual, né? Estão diretamente na igreja, e para mim também foi um ponto-chave cuidar do meu espírito.
Então a senhora também tem essas... Eu sou espírita, eu sou que legal. atuante, eu trabalho dentro da Federação Espírita do Tocantins, sou palestrante, expositora, trabalhadora. Então isso para mim me ajudou muito no momento que eu estava de muitas dificuldades. Eu já era espírita desde sempre, mas eu tive uma perda muito importante. Meu filho de 8 anos, ele desencarnou. Então, assim, esse processo de vivenciar um luto de um filho pequeno, ter uma segurança, né, uma base espiritual, me ajuda muito. Não vou dizer que me ajudou, porque continua ajudando, é um crescente para a vida toda. Falar da Alice, como que é a sua experiência dentro da igreja, como que você vê isso, que isso te ajuda na sua vida? Eu acho muito importante também, porque tudo é um equilíbrio, né? Às vezes você tá bem ali nos treinos, na dieta, mas você sente que alguma coisinha lá dentro precisa ser preenchida. E eu sou cristã, e dentro da igreja eu também atuo, ministro aulas na escola bíblica, ajudo nos louvores, e eu vejo o reflexo da minha vida fitness, né, digamos assim, na vida das pessoas dentro da comunidade cristã, que às vezes muitas pessoas estão num padrão de vida que elas querem mudar, mas não sabem por onde. Aí eu me vejo como um exemplo para essas pessoas. Eles me falam assim, nossa, a Alice é professora de educação física, vamos lá fazer exercício com a Alice. E aí algumas pessoas vêm vendo, por eu estar dentro desse meio, que eu não vejo muitos professores de educação física na minha igreja, e aí eles já veem como uma inspiração. Até leva a questão da nutrição, porque se eu comer uma pizza, eles já olham, a professora, a personal tá comendo uma pizza. Mas aí eu tento mostrar que tudo tem o seu equilíbrio. Eu treino, eu como, me alimento bem a maior parte da semana para eu me permitir comer uma pizza sem culpa. E aí eu tento mostrar isso para as pessoas, que não é uma coisa assim tão difícil, né? Que você vai se adaptando. Exatamente. Meire, você já passou por momentos muito difíceis na sua vida. E qual que foi a importância dessa espiritualidade para você se manter essa Meire de sempre? Porque o que a gente conhece da Meire é que sempre está com esse sorriso e, embora tenha passado por momentos dificílimos, sempre essa flor. Como é que foi esse processo de Deus na sua vida, nesse contexto todo que você passou? A igreja realmente é algo que veio dos meus pais, eu fui apresentada recém-nascida, mas a experiência com Deus mesmo foi durante o meu tratamento de câncer de mama, que foi um tratamento muito duro, carrego sequelas até hoje, porém acredito que eu sobrevivi devido a um propósito, e hoje eu ajudo mulheres de grupos que nós fizemos, nos conhecemos no tratamento, e isso é muito importante, frutificar sabendo que Deus cuida da gente. E realmente é algo que a palavra de Deus, os versículos, a meditação diária é que fizeram a ativação da minha fé. Nossa, como isso é importante, né? Você falando, lembrando que nós temos um grupo de evangelho nas terças-feiras às 21h online. E desde o início da pandemia esse grupo começou. Como isso fortalece todo mundo que participa, fortalece o grupo, as relações, mas fortalece individualmente nessa comunhão com algo, com Deus, com essa energia superior que nos sustenta no dia a dia, para nos dar força para o enfrentamento diário, para nos dar a alegria de viver com esperança, com fé, mesmo com a dificuldade, né? Porque as dificuldades, elas não vão sair de cena. Porque às vezes a gente tem a ilusão de pensar assim, não, eu sou cristã, eu estou vivendo aqui, né, servindo a Deus, e nada vai me acontecer. E não é assim, nós todos vivenciaremos testemunhos, a gente vai vivenciar situações difíceis, elas vão nos visitar. A noite escura da alma, ela visita a gente, a depressão, né, essa dificuldade de ver o sentido.
E quando você tem essa espiritualidade, esse momento de recolhimento, de oração, como a prece é algo que faz com que a gente nutra a nossa alma com esse sentimento de esperança, de fé, de continuidade, de propósito na vida. E como é importante ter propósito, ter sentido, encontrar o sentido da vida, porque cada um vai encontrar de uma forma peculiar, mas a gente precisa ter esse sentido para ter esse esperançar, que é continuar trabalhando no bem, fazendo algo que seja útil, que seja harmonioso para a gente, para o mundo que a gente está inserido, influenciando quem está perto, né, da nossa zona de influenciação. Às vezes é pequena, Sim. às vezes é só familiar, um grupo ali de exercício, um grupo do trabalho, mas está ótimo. Se a gente já consegue influenciar positivamente, sendo esse exemplo de força, de esperança, de fé, já é um sentido para a vida. Tem uma frase que eu uso muito, é vigiar e orar. Não é só oração, é em tudo. Eu estou aqui na minha alimentação, deixa eu vigiar ela, deixa eu prestar atenção, né? Porque, como a senhora disse, a gente vive muito no modo automático, né? E às vezes a gente só se atropela, não para se vigiar e se orar, se perceber, né? Então eu uso bastante. Júlia, você tem alguma pergunta que você queira fazer para as meninas? Alguma colaboração? Não, assim, é engraçado, né, que tudo que vocês falaram eu associei não a mim, mas a experiências que eu tive, porque meus pais, eles são militares, os dois, então a gente vê assim, o quanto tudo isso, a questão psicológica, a questão da nutrição, a questão do exercício físico afeta, porque como a Carol trouxe a experiência dela, a experiência dos meus pais, assim, por eu estar desde sempre inserida no meio militar, então eu vejo muito isso, que o pessoal entra na corporação e é só aquela coisa do estou fazendo exercício físico para passar no concurso, depois é muito difícil eles manterem essa rotina de exercício físico. É por isso que a gente vê, assim, o pessoal mais velho está aposentando, eles estão fora de forma, né? E isso reflete muito, porque quando eles estão lá dentro, que tem que manter, principalmente quem está na rotina operacional e tudo, você vê que eles tentam manter isso, e a disposição é muito maior do que quando eles vão para administrativo, aquele pessoal que já está mais velho assim vai para administrativo. Então, a questão da alimentação também, porque tem muita gente que só come e não pratica nenhum exercício e acha também que, como a Major falou, a questão do tratamento psicológico não vou demonstrar uma fraqueza, não preciso, é bobagem, tudo. Então, você vê que todas essas áreas, inclusive a espiritual mesmo, ela influencia muito, muito, muito na vida da pessoa. E falando de corporação, quem está inserido no meio, quem vê, quem trabalha diretamente, você vê como tudo influencia, né? A questão do preconceito que tem com tratamentos psicológicos, a questão não acho necessário eu estar praticando exercício porque eu estou aqui no administrativo e vai só empurrando com a barriga e tudo mais. Alimentação, assim, eu chego em casa, como e coisas pesadas e tudo, não tem aquela questão de horário nem nada e pronto. Então é isso, e a gente vê muito isso dentro da corporação e tudo, e assim, é bem, sabe, importante a gente trazer essas questões de saúde mental. Não é só tratamento psicológico, não é remédio, não é porque você está precisando que você, vou ter que tomar remédio. Muitas vezes a alimentação e exercício físico até dispensa o uso de remédio. Exatamente. Dispensa, assim, que eu vejo pelo caso da minha mãe mesmo. Ela começou a se cuidar, fazer exercício físico, praticar coisas que ela gostava, de cuidar de planta e tudo. Ela não precisou mais tomar remédio, sabe? Você vê assim que é uma coisa que
que a gente precisa falar sobre para os nossos militares, trazer isso, quebrar essa coisa, esse estigma que eles têm com falar sobre transtornos mentais, ou sobre depressão, ou sobre tristeza, sobre o cansaço do trabalho também, que é uma coisa que influencia muito. Então, Perfeito. basicamente. Eu queria até pegar um gancho na fala dela em relação a esses mitos, esses tabus que a gente tem na corporação, né? De não procurar ajuda. E quando procura ajuda já está muito adoecido, já vai no psiquiatra. E realmente a medicação ela vai ajudar naquele momento que você está já bastante debilitado emocionalmente, psicologicamente, já tem ali um transtorno já instalado. Mas se você já procura ajuda, quando vem um sofrimento psíquico nós todos somos passíveis de ter, e se a gente não procura dirimir isso, vai vir o adoecimento mesmo, né? Instalar um transtorno. E a medicação, ela vem para trazer um bem-estar. Ela sozinha, ela não vai fazer milagres. Tem pessoas que ficam esperando que a medicação faça esse milagre, resolva tudo por ela. Não procura ajuda de outra forma, não muda o comportamento alimentar, de exercícios físicos, de procurar algo que gosta. Então, assim, a gente precisa desmistificar, e só faz isso conhecendo. A educação, ela tem esse propósito, né? Quando a gente dissemina informações, é para que o outro faça uma reflexão. A medicação, ela vai ajudar ali, numa crise, às vezes alguns meses, mas se você não associa essa medicação um tratamento psicoterápico, uma mudança de comportamento alimentar, sair desse sedentarismo. Por que todo psiquiatra ele orienta os pacientes a fazer atividade física? Porque ele sabe que muito daquilo que a medicação está proporcionando, a pessoa vai encontrar na atividade física. Porque o próprio organismo ele vai liberar aquela substância que a gente está tomando com a medicação. Então, é preciso sair desse mito, né? Isso que a gente acaba criando, é uma nuvem de desinformação, porque também é mais confortável ir pelo efeito manada. É mais fácil ir no médico pegar a medicação e tomar? Mas olha o quanto que a gente precisa ir parar, conhecer, refletir para tomar essas mudanças na vida. Vou compartilhar aqui uma experiência que eu tive com remédio. Eu tive depressão pós-parto e comecei a tomar o BUP, o propiônio. Depois de 2 anos, porque me deu muito ânimo, mas depois de 2 anos ele estava me gerando ansiedade. Aí eu voltei no médico. Isso sem antes ter me despertado para alimentação, para exercício. Voltei ao médico. Aí ele me passou o fluoxetina. Comecei a tomar os 2. Aí o BUP não estava, o fluoxetina me acalmar. E eu comecei, gente, até quando? Aí quando esses 2 passarem efeito, eu vou ter que tomar um 3º. Eu não quero isso para minha vida, eu vou ter que me equilibrar por causa de remédio. Aí foi aí que eu comecei a procurar mais alimentação, exercício físico, e fui conseguindo aos poucos me livrar do remédio e me equilibrar de outras formas mais saudáveis. Assim, eu acho que realmente a sua fala é imprescindível, que você, além de, precisa buscar o que te faz bem, o que te conforta, o que te impulsiona, o que te motiva. E a minha questão, né, na academia foi muito importante também, porque aí, à medida que você vê seu corpo melhorando, sua autoestima melhora, a sua mente melhora, porque você se vê de outra forma. Você fala, não, eu sou capaz de fazer coisas, de me mover. E isso é muito, muito legal. E é isso. Se você tem mais alguma colaboração, você, Meire, gostaria de falar mais alguma coisa? A questão que nós conversamos aqui também da má alimentação são os efeitos viciantes de alguns componentes alimentares errados. Porque aquela frase, é impossível comer um só, existe. Come um e não se sacia, e vai comendo, vai se viciando de algo que não está fazendo bem para o corpo.
Então, os alimentos antidepressivos, porque um cérebro bem nutrido, ele vai resultar em não ter a doença da depressão, não aumentar os níveis de ansiedade para que culminem em uma depressão. Então, uma alimentação rica em vitaminas B6, em tiamina, em triptofano, que é um precursor de vitamina que está presente na banana, na aveia. No caso das vitaminas do complexo B, estão presentes no fígado. E o magnésio também é muito importante nos verdes escuros. E o zinco presente no ovo. Alimentos que realmente fazem a melhoria da serotonina, estabilização, e não culminam em depressão, antidepressivos. Tem mais alguma coisa para colaborar, né, Jó? Eu fiquei pensando nisso que ela está falando, porque assim, é sempre um desafio para todos nós entender, né, onde é que está tudo isso. Mas, para além disso, de entender, a gente olhar essa alimentação com amor, né, sabendo que os alimentos eles estão para colaborar no nosso corpo e não só para nutrir o nosso afeto, a nossa angústia, a nossa ansiedade. Então, comer com calma, né, desmistificar esse papel da alimentação. Eu tenho que ficar restrita a isso ou aquilo e tal. Não, gente, vamos manter equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Sempre que a gente fica nesse movimento pendular, de restringir tudo, ou de liberar tudo, a gente não vai estar feliz. Isso em todas as áreas. E me lembrei também uma questão interessante, como é importante a gente ter relacionamentos saudáveis. Momentos em que a gente possa rir junto com outras pessoas, né? Com aquela pessoa que te faz bem. Isso libera endorfina, libera serotonina. Então você pode até estar comendo algo que não seja tão saudável, né, naquele momento ali, mas de rir, de estar alegre, de nutrir esses momentos. E a gente só faz isso quando a gente tem esse equilíbrio. Porque se a gente não tem um equilíbrio, você não quer sair, você não quer estar com as pessoas, não precisa nem sair, mas estar junto com outras pessoas. Porque quando a gente não está bem, a gente tende a se isolar das relações. Isso é um sinal de alerta para que a gente esteja atento. Tô só querendo me isolar, ficar sozinho, estressado, irritado com o outro. São sinais que a gente tem que estar atento do nosso bem-estar psíquico. Se ele está indo embora, porque eu só estou querendo me isolar, estou mais irritado. Isso vai dando sinais. E é tão importante a gente observar esses sinais precocemente para que a gente não engate num adoecimento mais grave. Isso é aquela sutileza do dia a dia e às vezes vai passando despercebido pelo automatismo. Sim. Então eu queria deixar essa dica para a gente se olhar mais, se enxergar nesse processo de como é que eu estou nutrindo o meu bem-estar em todas as áreas. Alice, tem mais alguma contribuição? Sim, quando a Major focou mais cedo na questão da informação, né? A gente falta informação. Eu vejo que muitas pessoas, elas têm medo de fazer a dieta porque elas não têm informação de que aquele plano alimentar vai se adaptar à rotina dela, né? Ela não vai parar de comer tudo de uma vez. E aí a pessoa quer emagrecer e o que ela faz? Não, vou tomar um remédio. Vou tomar um remédio para emagrecer. Eu passei um tempo ano passado tomando topiramato para tratamento de ansiedade. E no mesmo período eu comecei um acompanhamento com um nutricionista para eu emagrecer um pouquinho. E sempre treinando bem direitinho. E aí eu emagreci uns 7 quilos. Aí as pessoas viam, os que estavam mais na família, achavam que eu estava emagrecendo por causa do remédio. Porque tem algum, não sei se seria mito ou verdade, vocês podem me corrigir, mas eu já vi algumas pesquisas de que pessoas que usaram aquela medicação emagreceram. E aí, só que eu sabia que eu não estava emagrecendo por causa da medicação, porque eu sabia o que eu fazia. Eu sabia que eu tinha mudado a minha alimentação, coisas básicas. Tinha parado de comer aquela batata frita todo dia que eu adorava.
aquele açúcar toda hora no suco, no café, aquele tanto de coisa, eu percebi que o meu hábito foi mudando, o meu corpo foi mudando por conta disso. Aí algumas pessoas queriam emagrecer e pensavam assim, eu quero aquele remédio que você toma. Tanto é que eu parei de tomar a medicação e eu continuei com um estilo de vida saudável. E às vezes falta a informação da pessoa, né? Ela acha que aquele remédio vai ajudar ela, pode até ajudar no momento, mas quando ela corta a medicação, que ela não se reorganizou no seu plano, no seu estilo de vida, ela volta tudo de novo. Aí fica aquele efeito, né? Vai e volta, o efeito sanfona. Então, eu queria deixar essa dica também para as pessoas buscarem mais informações, né? Fazer um exercício, seja em casa, na academia, uma dança, lutas, bike. Isso não vai sozinho mudar, né? Tudo vai ser um conjunto. Mas você buscar algo que vai te satisfazer, né? Algo que vai te trazer um benefício da forma que você consiga se adaptar, um plano alimentar que você consiga fazer. Também não adianta você... As pessoas acham muito que na dieta delas elas vão comer coisas que elas nunca viram na vida. E esse é o medo. Tem isso, né? Esses dias chegou uma aluna e falou assim, como que eu faço para ficar com esse corpo igual o seu? Eu falei assim, tem que treinar, tem que comer bem, né? Tem que fazer a sua parte. Você podia me passar a sua dieta. Eu falei assim, não posso, eu tenho um acompanhamento. Se você comer o que eu como, você vai engordar muito, porque eu como para ganhar massa muscular, que não era o objetivo que a pessoa queria comer. Ela via o espelho, né? Ela vê que era assim de uma hora para outra, mas não dá certo. A gente tem que buscar a informação correta. E para isso nós temos vários profissionais, né? Várias áreas, que é muito importante para a nossa saúde. Não existe o salvador, né? O remédio, o psicólogo. É você mesmo, você é o seu salvador, buscando de várias fontes para se melhorar, né? Para encontrar esse equilíbrio que todos nós falamos daqui hoje. Eu vou abrir espaço para o marketing, né? Vocês fazerem o marketing do trabalho de vocês, chamarem os militares, no caso de quem está aqui no militar, ou vocês chamar para fazer o exercício, falar um pouco de você, se a pessoa quiser te procurar. Então, vamos começar com a Ney. O serviço de nutrição ele está disponível mais perto do militar possível. Nós temos atendimento aqui na Fundação da Tocantins, na terça-feira e na sexta-feira. No CISA, Setor de Saúde dos Bombeiros, toda segunda-feira de manhã. E na quarta-feira, no 1º Batalhão de Polícia Militar. Então, nós, da equipe multidisciplinar de saúde, estamos disponíveis para tratamento, para melhoria alimentar. Porque até mesmo essa questão da idealização do corpo perfeito, daquelas escorregadas que acontecem na dieta, isso gerando culpa e condenação, nós temos visto em nossa tropa, em nossos dependentes, o desenvolvimento dos transtornos alimentares. Precisam sim ser tratados com amor, com o auxílio da equipe multidisciplinar, todas nós, psicólogo, nutricionista, trabalhando para a cura dessa bulimia que está acontecendo, dessas muitas vezes anorexia, a obesidade, para o controle de peso e muitas outras patologias que podem sim ser tratadas em consultórios, alinhadas, porque cada paciente é individual. Tem paciente que eu faço acompanhamento semanal, que respondem os questionários de melhoria do comportamento alimentar. Outros com acompanhamento mensal. Então, cada paciente, como disse ela, a dieta dela não vai servir para os demais. Então, nós estamos disponíveis ao alcance do telefone. No CISA, você pode marcar pelo próprio telefone da saúde de lá. E nos demais locais, no meu próprio telefone, 9263-3248, que nós agendamos o local. Lembrando que também tem online, né? Consulta online. É verdade. Nós temos a modalidade online, que eu tenho acompanhado, em sua maioria, porque eu estou no projeto lá do lado do Paragatins. Ali já consultamos 110 militares que passaram por todos os profissionais e nós estamos trabalhando para uma melhor saúde do militar tocantinense. Antes de passar para a Major Janice, quero fazer aqui o nosso muito obrigado pelas diretorias de saúde da PM
do BEB, né, que tanto cuidam do militar. Então, vou passar agora para a senhora e aproveita e fala do serviço de saúde de vocês. Nosso serviço de saúde é bem extenso, a gente tem inclusive nutricionistas também, além da Meire, né, que está na fundação, nós temos na PM 2 nutricionistas no CAIS PM. Também fazem essa atividade no CPC, elas viajam para as unidades e fazem o acompanhamento. E pode ser agendado no 3218-4740, que é no CAIS PM aqui em Palmas. Com a parceria com a Fundação Protocantins, nós, no Serviço de Psicologia, nós conseguimos ampliar o nosso atendimento para outras cidades mais distantes dos polos, né? Antes nós tínhamos só Curupi, Porto Nacional, Palmas e Araguaína. Hoje, com essa parceria, nós temos psicólogos contratados lá em Dianópolis, em Arraias, temos em Araguatins, em Tocantinópolis, e com isso nós conseguimos atender, fazer esse projeto de prevenção do adoecimento psíquico. Nós temos protocolos programas de atendimento para o militar quando ele passa por evento crítico. Isso é uma forma de prevenir o adoecimento mais grave. E esse protocolo ele é um pouco recente, ele é de 2019 e ele está ainda em fase de implementação em todos esses ambientes, em todas essas unidades. Os comandantes eles encaminham esses militares que passam por eventos críticos, que são situações bem difíceis de ser elaboradas, de ser digeridas, que causam muito impacto emocional. E aquele grupo de militares daquela ocorrência é atendido de uma forma preventiva. Nós fazemos um trabalho em grupo, um debriefing, e isso tem sido cada vez mais frequente. É uma conquista de trabalho dos últimos 10 anos, essa portaria. Ela é a portaria 26/2019, para quem não conhece, e os militares que estiverem ouvindo quiserem acessar e até disseminar essa informação. E, além disso, nós fazemos também acompanhamentos aos militares, aos familiares, de forma individual, de trabalhos em grupo também, tanto no CAIS PM aqui em Palmas, que pode ser acessado pelo 3218-4740, quanto nessas cidades que eu falei, que pode ser buscado nas unidades. E nós estamos disponíveis para esse acolhimento, para as assessorias aos comandos, para trabalhar com os grupos, para trabalhar no individual, porque o nosso objetivo dentro da instituição é proporcionar esse bem-estar, essa qualidade de vida, esse olhar compassivo, cuidadoso para com quem está nessa atividade fim. Então, toda a diretoria de saúde ela é nessa política de trabalhar na atividade meio para dar uma qualidade de vida para quem está ali na ponta, no enfrentamento às situações mais difíceis. Muito bom. Alice, fala do seu trabalho, como que as pessoas podem te achar. Eu sei que também você tem mentoria online. Faça o seu marketing. Então, atualmente eu atuo lá na Academia Fit Mais, que é na 906 Sul. Pela manhã, só quadra. Olha, pela manhã eu faço atendimento de personal trainer, então eu marco horário com cada aluno, faço um treinamento com ele, né, personalizado. No período da tarde, eu trabalho para a academia, então eu fico disponível para todos os alunos da academia. E como a gente tem uma limitação na agenda, eu expandi para o online, então eu tenho consultoria online, que funciona através de um aplicativo, onde eu faço todo o acompanhamento desse aluno de forma online. Eu não vou estar com ele presente, mas eu dou acesso para ele entrar nesse aplicativo, onde ele vai ter a rotina de treinos. Ele chega lá na academia, abre o celular, segunda-feira, tem todo o treino de segunda-feira. Surgiu dúvida, manda WhatsApp, manda vídeo para mim. E toda semana eu tô lá no pé do aluno, mando mensagem para assim, me passa o relatório da semana, não deixa a pessoa, mesmo estando online, eu não deixo ela largada, né? Então eu tenho esse compromisso, disponibilizo vídeos de exercícios também dentro do aplicativo, então a pessoa ela se sente ali acolhida, mesmo não estando com o personal presencial. E aí, para me encontrar, pode ser no meu telefone, que é o 984462891, ou pelo meu Instagram, que é @alicecena.personal.
Mais alguma coisa, Júlia? Não, acho que é só isso mesmo. Muito obrigada, meninas, pela presença. Qualquer colaboração que a gente puder ajudar, nós da Fundação estamos aqui de braços abertos, sempre para ajudar, subsidiando os tratamentos de saúde. E essa parceria nossa entre Fundação, Polícia, Bombeiros é fundamental para a gente continuar alcançando o maior número de militares, cuidando da saúde e bem-estar deles. Então, muito obrigada por hoje.